Os primeiros povos a chegarem no continente americano foram os paleoíndios, que, vindo da Ásia, atravessaram o Estreito de Bering há 15 mil anos atrás e se espalharam por todo o continente. No Brasil, logo se estabeleceram no litoral como nômades que viviam de frutos do mar. Conforme mais povos chegavam do norte, as comunidades se dividiam em diversas tribos e culturas, como os tupinambás, conhecidos por serem bravos guerreiros canibais que habitavam todo o litoral do sudeste e estavam constantemente em guerra com os goitacás, uma tribo feroz que vivia no norte do Rio de Janeiro. Já os tamoios, que dominavam toda a Baía da Guanabara, eram grandes aliados dos tupinambás contra os tupiniquins e por sua vez navegavam pelo litoral realizando comércio. Mas uma das maiores tribos eram os guaranis, nômades que viviam na região sul, famosos pela crença no deus Tupã. Já no nordeste se desenvolveram tribos como os caetés, pontiguaras e tapuias, que viviam da agricultura e da pesca, e os povos G dominavam todo o centro-oeste com sua rica cultura. Já na Amazônia se desenvolveram tribos como os caiapós, mundurucus, tucanos, yanomamis e tapajós, que podem ser descendentes da civilização marajoara, que se desenvolveu na região, chegando a produzir cerâmicas sofisticadas e proto-pirâmides. Na Europa já existiam lendas sobre terras a oeste 1000 anos antes do descobrimento, como a história de São Brandão, o monge que recebeu de Deus a mensagem que além mar havia uma terra onde todos poderiam viver em paz e em harmonia com a natureza, chamada Brasil, que significa abençoada. Porém, no final do século XV, a Europa estava em crise. Os otomanos tomaram Constantinopla e boicotaram o comércio das Índias com a Europa. Os europeus precisavam encontrar um caminho alternativo. Então, com o financiamento dos templários, os portugueses contornaram a África chegando na Índia. No dia 9 de março de 1500, em meio a uma grande festa, partiu de Lisboa um comboio da Ordem de Cristo, comandado por Pedro Álvares Cabral, em direção às Índias, chegando ao Brasil no dia 22 de abril, em Porto Seguro, na Bahia. Os tupinambás se aproximaram aos poucos em suas canoas, até os portugueses os convencerem a subir na caravela. Ambos estavam descobrindo culturas totalmente novas. Alguns dias depois, os portugueses desembarcaram, estabelecendo relações amistosas com os nativos, trocando presentes. No dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa no Brasil. Os índios participaram entusiasmados, recebendo diversos presentes no final. O objetivo dos portugueses era estabelecer uma relação de amizade entre os povos. Inicialmente, os portugueses nem pensavam em colonizar o Brasil. Eles apenas queriam fazer comércio com os nativos. Como os índios ainda não tinham desenvolvido um sistema monetário, a única forma de se fazer comércio era pelo escambo. Regularmente, caravanas a caminho das Índias ancoravam na costa brasileira para fazer trocas com os índios. Os portugueses recebiam principalmente tabaco, cacau e pau-brasil e entregavam aos índios tecidos, roupas, ferramentas de ferro avançadas como facas, tesouras, enxadas, machados, espelhos e até armas de fogo, bens que eram extremamente valorizados pelos índios, que ainda viviam na Idade da Pedra, e enriqueceram demais. Mas a principal mercadoria trazida pelos portugueses eram os animais da Europa, como vacas, porcos, galinhas e cavalos, que possibilitaram os índios de desenvolverem a pecuária. Mas infelizmente, houve também uma troca indesejada. Doenças que acabaram vindo com os europeus, como a varíola, a gripe, o sarampo e até a peste negra, se espalharam pelo continente, matando milhões de indígenas. E com o território praticamente desocupado, surgia um problema: a França. Infelizmente, muitos índios morreram por doenças, enfraquecendo o comércio com Portugal, chamando a atenção da França, que depois de vencer a Guerra dos 100 Anos, não poderia deixar Portugal roubar sua glória. Por isso estabeleceu feitorias no Brasil para controlar o comércio com as Índias. Foi então que Portugal percebeu que se não colonizasse o Brasil, a França colonizaria. Em resposta, Portugal enviou Martim Afonso de Souza para fundar as primeiras vilas coloniais no Brasil e tentou estabelecer uma espécie de feudalismo através das capitanias hereditárias. Portugal enxergava o Brasil como um reino, mas era muito cedo para isso. Então foi criado o governo geral e o Brasil virou província de Portugal. Por isso, Portugal enviou a Ordem dos Jesuítas para catequizar e civilizar os índios, os ensinando teologia, escrita, matemática, astronomia, filosofia, arquitetura, medicina, carpintaria e metalurgia. Portugal também enviou colonos para povoar e criar raízes. Era comum o casamento entre portugueses e índias, formando famílias multiculturais, e até a língua falada era uma mistura entre português e tupi. O sonho de Portugal era construir uma poderosa civilização católica. No início da colonização, os portugueses firmaram alianças com os índios, através de casamentos formando famílias, das quais nasceram os primeiros brasileiros de sangue tupi-lusitano, enquanto os índios se convertiam e abandonavam seus rituais de canibalismo. Mas a França não gostou nada disso, por isso se aliou aos goitacás, aos tupinambás e aos tamoios, formando a Confederação dos Tamoios, que se rebelou contra Portugal, permitindo que a França fundasse uma cidade na Guanabara, com o apoio dos caciques Amberê e Cunhambebê. Portugal então uniu os tupiniquins e os temiminós, com a ajuda do cacique Araribóia. O governador Mendes Sá então ordenou
ordenou um grande ataque ao Forte Coligny, aonde os franceses se assentavam, sob a liderança de Villegagnon. Depois de uma grandiosa batalha, os portugueses e as tribos aliadas, liderados por Estácio de Sá, destruíram o acampamento dos franceses, que se refugiaram na aldeia Uruçumirim. Então, aos pés do Pão de Açúcar, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que constantemente era atacada pela França. Por isso, Estácio de Sá liderou uma grande ofensiva, derrotando os tamoios e expulsando definitivamente os franceses do Brasil. Depois de expulsar os protestantes franceses, Portugal começou a investir na província do Brasil, mas, para valer a pena, a colônia deveria dar algum retorno financeiro. Com isso, Portugal percebeu que poderia produzir no Brasil várias especiarias que comprava da Ásia. Por isso, investiu em plantações de cana para a produção do açúcar. Mas, para isso, precisava de mão de obra, muita mão de obra barata. Foi então que Portugal reparou que, na África, existia um comércio de escravos já muito bem estabelecido, com diversas rotas comerciais que transportavam negros subsaarianos para os impérios muçulmanos. Então, Portugal negociou com o Reino do Congo, um grande aliado de Portugal na África, para que parte dos escravos que iriam para o Oriente Médio fossem trazidos ao Brasil. As principais etnias escravizadas foram os mandingas, remanescentes do antigo Império do Mali, os sudaneses, como os iorubás e os jejes, que no Brasil adaptaram suas tradições religiosas, dando origem ao calundu e ao candomblé, mas vieram também africanos de tradição muçulmana, conhecidos como malês, além de tribos do povo banto. Aqui, as tradições se misturaram, dando origem ao lundu e à capoeira. Com a produção do açúcar, Recife se tornou a cidade mais rica da América, com mais luxo que Lisboa, enquanto os jesuítas proibiram a escravidão indígena, dando início às missões, onde gerenciavam aldeias indígenas com o intuito de criar uma sociedade puramente católica, sem os vícios da Europa. O Brasil estava se tornando uma poderosa e rica civilização católica, mas surgia um problema: a Espanha. Com medo do avanço do Império Otomano no norte da África, o rei de Portugal, Dom Sebastião, liderou uma grande batalha no Marrocos, onde o exército português foi devastado e o rei desapareceu em combate. Como ele não tinha herdeiros, seu tio, Filipe II, o rei da Espanha, assumiu o trono português, transformando Portugal numa província espanhola. O Brasil então se tornou colônia da Espanha, pondo fim ao Tratado de Tordesilhas. Com isso, os paulistas, descendentes de portugueses e índios, organizaram expedições para desbravar o interior do continente, navegando pelo rio Tietê e seus afluentes, dando origem às bandeiras. Com a União Ibérica, Portugal estava subordinado ao Império Espanhol. Com isso, a França novamente tentou conquistar o Brasil, fundando a cidade de São Luís, no Maranhão, que foi tomada pelos portugueses com a ajuda dos índios tabajarras. Ao mesmo tempo, ocorria a Guerra dos 80 anos na Europa, quando a Holanda, que estava sob domínio espanhol, proclamou sua independência, se tornando uma grande potência. Então a Espanha proibiu os holandeses de comprarem o açúcar brasileiro. Nisso estourou a Guerra dos 30 anos entre católicos e protestantes. Com isso, a Holanda invadiu Salvador, a capital do Brasil, mas foi expulsa por uma poderosa armada luso-espanhola, liderada por Fadrique de Toledo. Os holandeses então saquearam navios espanhóis e realizaram uma segunda invasão, desta vez em Recife, onde conquistaram todo o Nordeste brasileiro para roubar de Portugal a riqueza do açúcar. Os holandeses também invadiram o Reino do Congo e a região da Angola para monopolizar o comércio de escravos. Com isso, os bandeirantes começaram a escravizar os índios para suprir a demanda de mão de obra em São Paulo, entrando em conflito com os jesuítas. Os paulistas conquistaram e colonizaram o interior da América do Sul, caçando índios para vender como escravos, contra as ordens da igreja, mas foram barrados pelos jesuítas espanhóis que defenderam os índios na região do Pantanal e dos Pampas, enquanto o Nordeste estava sob ocupação holandesa, no governo de Maurits von Nassau. Com os conflitos, muitos negros aproveitaram para fugir, dando origem ao Quilombo dos Palmares, que se desenvolveu como um reino africano independente, liderado por Ganga Zumba. A Espanha estava ocupada na guerra contra a França. Com isso, a nobreza portuguesa se rebelou e deu um golpe na Espanha, proclamando Dom João IV como o rei de Portugal, que reconheceu as posses holandesas, deixando os brasileiros furiosos. Os paulistanos até aclamaram Amador Bueno como o rei de São Paulo, e a Holanda, endividada pela guerra, ainda aumentou os impostos do Brasil. Com isso, estourou a insurreição pernambucana, quando os índios, os negros e descendentes de portugueses todos se uniram para expulsar os invasores holandeses do território brasileiro, formando um exército liderado por luso-brasileiros, pelo negro Henrique Dias e pelo índio Felipe Camarão. Os brasileiros, por meio de táticas de batalha indígenas, dizimaram o exército holandês e libertaram o Nordeste. Enquanto expulsavam os holandeses do Nordeste, os brasileiros ainda ajudaram Portugal a expulsá-los da Angola, liderados por Salvador Correia, restaurando o Império Português. Porém, o açúcar brasileiro não conseguia mais competir com o açúcar cubano, mergulhando Portugal numa grave crise econômica. Os latifundiários então passaram a produzir cachaça, enfraquecendo ainda mais o comércio do açúcar. Portugal então
proibiu a cachaça, mas os fazendeiros de São Gonçalo e Niterói protestaram, fazendo Portugal voltar atrás. Enquanto isso, no Alagoas, a Confederação dos Palmares crescia cada vez mais, como o reino de Angola Janga, aos moldes dos reinos africanos, com sua própria lei, seu próprio exército e seus próprios escravos, entrando em guerra com outros quilombos e com os fazendeiros locais. Com 3 vezes mais população que o Rio de Janeiro, resistia bravamente aos ataques portugueses. Enquanto isso, no sul, Portugal desafiou a Espanha e fundou a vila de Sacramento, às margens do Rio da Prata. Já no Maranhão, os latifundiários se rebelaram contra os jesuítas, que não permitiam a escravidão indígena. Então os irmãos Beckman tomaram o poder, expulsaram os jesuítas e legalizaram a escravidão de índios, mas logo foram condenados e enforcados. O Brasil permanecia em crise, até que surgem rumores da descoberta de ouro no Sudeste. Depois de 80 anos tentando conquistar o reino de Angola Janga, Portugal finalmente desistiu e convidou Ganga Zumba para negociar um acordo de paz, em que Portugal reconhecia a liberdade dos negros nascidos no reino, mas os fugitivos teriam que ser devolvidos. Ganga Zumba aceitou o acordo, mas seu sobrinho Zumbi entendeu o ato como traição, por isso o envenenou, liderando um motim, dissolvendo o reino e rompendo o acordo. Zumbi então liderou diversas ofensivas contra os luso-brasileiros, que com a ajuda dos bandeirantes e muito custo conseguiram derrotá-lo, pondo fim ao Quilombo dos Palmares. No mesmo período, diversas tribos indígenas do Nordeste se uniram contra os fazendeiros na Confederação dos Cariris, atacando cidades e fazendas, mas Portugal, novamente com a ajuda dos bandeirantes, conseguiu derrotá-los. Enquanto isso, no final do século XVII, escoavam das colônias espanholas toneladas de metais preciosos, mas o mesmo não acontecia no Brasil. Por isso, Portugal privatizou a mineração na província. Com isso, foram descobertas diversas jazidas de ouro na região das Minas Gerais, atraindo gente de todos os lugares, que não eram bem recebidos pelos paulistas, pois por serem os primeiros a descobrir, tinham o direito sobre a mineração de ouro, causando conflitos. Com a descoberta de ouro, ocorreu uma enorme migração de portugueses e nordestinos para a região das Minas Gerais, chamados pejorativamente de emboabas pelos paulistas, que apesar de serem católicos descendentes de portugueses, eram também descendentes de índios e desprezavam Portugal. Os paulistas nem falavam português, mas uma variante de tupi-guarani conhecida como língua geral, e eram chamados de baderneiros pelos imigrantes luso-nordestinos. Constantemente haviam conflitos violentos entre paulistas e emboabas pelo controle do ouro. Por isso o bandeirante Borba Gato tentou expulsar Nunes Viana, que era o líder dos emboabas. Com isso, Nunes Viana acabou sendo proclamado como governador da região mineira. Bento do Amaral então foi encarregado de expulsar os paulistas da região, que fugiram e ocuparam o oeste na região do Mato Grosso. Enquanto isso, em Pernambuco, a decadente elite latifundiária de Olinda, outrora rica pelo açúcar, via sua fortuna se esvair em dívidas com os comerciantes de Recife, conhecidos como mascates. Por isso os olindenses atacaram Recife, sob a liderança de Bernardo Vieira e Leonardo Bezerra. Mas os mascates contra-atacaram, invadindo Olinda e destruindo os engenhos da região, consagrando o fim da economia colonial. Em meados do século XVIII, o ouro brasileiro se tornou a principal fonte de renda do Império Português. Toneladas de metais preciosos eram extraídos de Minas Gerais, tornando a região absurdamente rica. Porém, Portugal passou a instituir pedágios e casas de fundição para a cobrança do imposto do quinto, considerado um roubo pelos brasileiros, que davam seu jeitinho para escapar dos impostos e das regulamentações, escondendo e desviando ouro para não pagar o imposto. Afinal, Portugal nem conseguia defender o Brasil sem recorrer aos bandeirantes, mas os portugueses começaram a enrijecer a fiscalização, proibindo caminhos alternativos e a circulação do ouro não quintado, deteriorando ainda mais a relação entre Brasil e Portugal. Os mineiros de Vila Rica então se revoltaram, liderados por Felipe dos Santos, cercaram o governador na cidade de Mariana, exigindo redução dos impostos e o fim dos monopólios e das casas de fundição. O governador aceitou as exigências e todos voltaram para casa vitoriosos. Porém, chegando reforços, Felipe dos Santos foi preso e as casas dos rebeldes foram incendiadas. Depois disso, o povo se calou e Portugal enrijeceu ainda mais a fiscalização. Mas o descontentamento no Brasil era cada vez mais forte. Em meio às crises na América entre as colônias e as metrópoles, as missões jesuíticas na América Latina eram um enorme sucesso. Desde o início, os jesuítas eram contra a economia latifundiária propagada pelos governos europeus e gerenciaram aldeias indígenas sob o ideal católico, baseado na compaixão e na caridade, originando cidades autossuficientes, consideradas praticamente como verdadeiras utopias, quase santuários sem conflitos ou problemas, baseadas em trabalho voluntário, eram mais prósperas que as fazendas escravagistas, produzindo obras de arte e arquitetura sofisticadas. Porém, Portugal e a Espanha resolveram discutir a questão das fronteiras, que estava uma bagunça desde a União Ibérica. Ficou acordado que o Rio da Prata ficaria com a Espanha e o Rio Amazonas, mas as regiões ocupadas por paulistas ficariam com Portugal. Com isso, Portugal cederia a colônia de Sacramento e a Espanha cederia a região dos 7 povos das missões. Porém, os índios guaranis que lá viviam, já cansados de se defender dos paulistas, se recusaram a deixar sua terra e se rebelaram, liderados por Sepete Araju, mas foram massacrados pelo exército luso-espanhol, praticamente erradicando as missões, enquanto outra ameaça surgia na Europa. Com a ascensão do Marquês
Marquês de Pombal. Apesar dos impostos e da burocracia, a maior parte do ouro brasileiro ficou no Brasil. O Brasil, então, estava se tornando uma rica nação católica. Porém, Lisboa foi destruída por um terremoto devastador, que impactou drasticamente Portugal. O Marquês de Pombal, um político fortemente influenciado pelos ideais iluministas, ganhou bastante notoriedade reconstruindo a cidade, conquistando a confiança do rei Dom José, que o nomeou como primeiro-ministro. Pombal implementou diversas reformas para retirar a influência moral e religiosa do Estado português. Ele acreditava em um Estado forte e racional, que deveria controlar todos os setores da sociedade. Então o rei Dom José foi alvejado por tiros em um atentado. Imediatamente Pombal acusou a Igreja Católica e a nobreza de conspirarem contra as instituições, perseguindo principalmente a família Távora, prendendo, torturando e matando diversos membros da nobreza e do clero que o questionavam. Se tornando um ditador, implementou a censura e expulsou os jesuítas do Império Português, causando um desastre educacional, já que os jesuítas ofereciam educação gratuita para todas as classes sociais. Enquanto ocorria a Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra. Ao fim da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra saiu vitoriosa, mas aumentou os impostos das suas 13 colônias. Os colonos então se revoltaram, explodindo a Revolução Americana, abalando todo o continente. Enquanto no Brasil, Pombal fomentou o comércio de escravos, transferiu a capital para o Rio de Janeiro e aumentou ainda mais a fiscalização sobre o ouro. Porém, com a morte de Dom José, sua filha, Dona Maria, assumiu o trono português. Imediatamente ela depôs o Marquês de Pombal e perdoou todos que ele havia acusado, mas o estrago já havia sido feito. Sem os jesuítas, os brasileiros perderam o acesso à educação. Por isso, a aristocracia de Minas Gerais enviou seus filhos para estudar nas universidades de Portugal, que estavam tomadas pelo pensamento iluminista. Com isso, esses jovens voltaram inspirados com o ideal republicano. Influenciados pela Revolução Americana contra os impostos, começaram a planejar uma república independente em Minas Gerais, ao mesmo tempo que explodia a Revolução Francesa. Porém, foram delatados por Joaquim Silvério. Todos negaram o movimento, exceto Tiradentes, que assumiu toda a culpa, sendo condenado à forca. Enquanto no Haiti, os escravos se revoltaram, conquistando a independência, inspirando os baianos a se libertarem do domínio português, mas foram descobertos e reprimidos. Ainda que os portugueses tentassem segurar, o Brasil já havia se tornado maior que Portugal. Com a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assume o poder, abalando toda a Europa. A rainha de Portugal, Dona Maria, acaba caindo em depressão profunda, com a certeza de que seu pai estava no inferno por ter sido conivente com Pombal, e entristecida com o sentimento anticristão que se espalhava pela Europa. Sendo incapaz de governar, seu filho, Dom João VI, assume em seu lugar. Enquanto estouravam as guerras napoleônicas, Dom João tinha um dilema: ou apoiava Napoleão e corria o risco da Inglaterra invadir o Brasil, ou apoiava a Inglaterra e corria o risco da França invadir Portugal. Porém, ele tinha uma carta na manga. Desde o fim da União Ibérica, Portugal tinha um plano para, se caso fosse invadido e não pudesse se defender, transferiria a capital para o Brasil. Dom João decidiu sacrificar Portugal para proteger o Brasil. Por isso, fingiu apoiar Napoleão enquanto negociava com os ingleses. Assim que Napoleão descobriu que estava sendo enganado, invadiu a Espanha e Portugal. Mas ao chegar em Lisboa, ficou a ver navios, toda a corte portuguesa, a fortuna de Portugal e uma biblioteca com mais de 60 mil livros estavam a caminho do Brasil. Dom João havia percebido algo que nenhum europeu enxergava até então: o futuro estava na América. No dia 29 de novembro de 1807, a corte portuguesa embarcou rumo ao Brasil, ludibriando Napoleão Bonaparte. Enfrentando uma violenta tempestade, chegaram em Salvador no dia 22 de janeiro. No dia 24, a família real desembarcou sob uma grande festa. Os brasileiros nunca haviam visto a glória de um rei. Porém, a nobreza portuguesa logo ficou horrorizada com o comércio de escravos, já que os europeus nunca haviam visto a escravidão de perto. Foi a primeira vez que um rei europeu havia visitado sua colônia. Logo, Dom João aboliu o pacto colonial e abriu os portos brasileiros para o comércio exterior, já que o Brasil agora era a sede do governo português. A corte imperial partiu para o Rio de Janeiro, transformando o Rio na capital do Império Português, instituindo prédios públicos como o Paço Imperial e a Quinta da Boa Vista, construindo as bases administrativas para criar no Brasil um poderoso império. Dom João declarou guerra à França, conquistou a Guiana Francesa e a Cisplatina, fundou a imprensa, as primeiras universidades, o Banco do Brasil para guardar o tesouro de Portugal, a Biblioteca Real para guardar a literatura portuguesa, inaugurou fábricas, fomentou a arte, fundou um jardim botânico, embelezou a cidade. O Brasil era o herdeiro da glória e do legado português, que deveria competir com a República Iluminista norte-americana, preservando a tradição monárquica católica.